Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes e para as ouvintes do Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Hoje nós vamos falar aqui, não vamos focar exclusivamente em um assunto, mas nós vamos ter como pano de fundo, né, os julgamentos que se iniciaram a respeito dos atos lá de 8 de janeiro, né? Inclusive, esse julgamento, um julgamento amplamente importante, com ampla repercussão, logicamente que os maiores doutrinadores e juristas do país tinham que ser mencioná-los. Então, foi justamente nessa toada que nosso amigo, né, Rafa? Agora ele virou amigo. Pois é, Nosso agora é amigo. amigo, amigo. Olha, Agora eu é conheço o amigo. Fernando Sobia. Eu já tomei um café com ele lá no Conadep, tá, gente? Então, estou no patamar de Fernando Sobia. Gente, eu sou uma pessoa que telefona para Fernando Sobia. Olha o nível da Gente, você tem o intimidade. número dele? Que Tem o número honra! dele. Né, E acabou de ele foi restabelecer, citado. acabei de restabelecer o privilégio de ligações da Gina. Que E bom. ele foi citado no STF. Gente, olhem o nível desse homem que fala para vocês toda quinta-feira aqui do Na Veia. É Ele nóis. queria até cobrar a presença agora para mim e para a Rafa, mas a gente já alinhou aqui e está tudo certo. Mas vamos lá, gente. Eu aqui falando, então já quero abrir com a questão da sustentação oral. E aí, fugindo um pouco lá do julgamento do dia 8 de janeiro, mas já já eu volto, nós estamos com um probleminha, né, com relação à voz dos advogados, advogadas, defensores e defensoras públicas. Nós estamos com sérios problemas inerentes à sustentação oral. Bom, nós sabemos, isso é um fato inegável, nós temos um número excessivo de HCs nos tribunais superiores. Mas, na verdade, esse número excessivo de HC, ele é sintomático, ele demonstra como os tribunais e os juízes de piso não obedecem os precedentes dos tribunais superiores, apesar da gente não poder afirmar com veemência que nós temos no Brasil efetivamente um sistema de precedentes. E aí, o que acontece? Como, em regra, temos aqui no Brasil, ao invés de se combater as causas, se combatem as consequências. Ou seja, ao invés de fazer com que os tribunais respeitem os precedentes e tal, acaba sobrando para a defesa. Ah, HC excessivo, muitas vezes há um indeferimento monocrático desse HC, e o impetrante vai lá e impetra, né, um agravo para ver se consegue que o HC seja levado ao julgamento coletivo. E aí, lá em 2022, a advocacia, e nesses termos também a defensoria, né, porque também exerce o papel de defender os acusados na seara penal, a OAB conseguiu aprovar o artigo 7º, parágrafo 2º, B, inciso 6, para garantir aos advogados o direito de sustentação oral nos agravos impetrados contra o indeferimento de decisão monocrática de HC. Mas essa vitória nem pôde ser comemorada, porque logo veio os tribunais e determinaram um prazo regimental de apenas 5 minutos para a sustentação. E aí vem uma segunda problemática. Também se estabeleceu como regra o plenário virtual, de forma que essa sustentação oral ela deve ser gravada, e nem é de forma síncrona. E aí vem a pergunta: eu conto ou vocês contam? Vocês acham mesmo que os ministros vão ouvir essa sustentação previamente gravada? E aí a gente assiste a uma Não. mitigação. Não, obrigada No! pelo apoio. É, e aí é, a gente vê a mitigação da oralidade, com toda a importância, né, que a oralidade tem, sem sombra de dúvidas, é ali, em sede de sustentação oral, que muitas vezes você consegue reverter uma decisão judicial, trazer um argumento que convence, quando aquilo é gravado, você provavelmente sequer vai ser ouvido. Bom, e aí depois o Supremo também resolveu mudar de ideia com relação às sustentações orais em ações penais originárias, né?
E aí, após Uhum. 4 sessões para julgar os 3 réus, primeiros réus envolvidos lá no 8 de janeiro, ficou decidido, nos autos da ação penal 1505, que os casos serão submetidos a plenário virtual. Bom, é bem verdade que a expectativa era de que fossem ouvidos pelo menos 700 advogados para fazer sustentação oral nos mais de 1.300 processos relacionados ao dia 8 de janeiro. Mas o fato, e quem fala muito bem sobre isso é Alberto Toron, que escreveu um artigo lá na Folha de São Paulo, é que vedar a sustentação oral é uma forma de calar a defesa e de prejudicar os acusados. E, obviamente, a gente precisa falar sobre isso, né? E aí, eu quero aqui passar a palavra para os colegas, né? Inclusive, eu quero deixar claro que nós estamos fazendo essa gravação hoje, terça-feira, à noite, dia 26 de setembro, e hoje à tarde, o Conselho Federal da OAB, né, sobre a liderança do Beto Simonetti e também da presidente da OAB Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, se reuniram com o ministro Alexandre de Moraes da Rosa. Alexandre de Moraes, Opa, com o olha o nosso ato querido falho. Frei, verdade, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, para tentar reverter essa situação, para tentar mostrar para o ministro a importância de que seja estabelecida a sustentação oral. Eu até procurei na internet ver se tinha acesso ao desfecho dessa reunião, que foi hoje à tarde, infelizmente não consegui ter acesso. Então, eu vou ficar com essa informação incompleta, que com certeza vai ser bastante aí divulgada nas próximas horas, mas nosso episódio só vai ao ar quinta-feira, então ele vai chegar com a impressão de que está atrasado, mas é por conta dessa gravação pretérita à divulgação dos fatos. Cara, eu não discordo de nada que você disse, como de costume, né, Gina Muniz? Mas vou fazer o advogado de diabo com direito à palavra. Com esses julgamentos virtuais, uma das coisas que aconteceu foi a democratização da sustentação oral também. Algo que era realmente reservado para casos excepcionais, para se trazer uma informação diferenciada, acabou se tornando praxe. E, queira ou não, e aqui não é uma crítica à advocacia privada, porque, enfim, é uma atividade privada, essa sustentação oral ela vira um produto. Né? Quando você vende ali para o cliente o que você vai fazer, olha, vou fazer uma defesa assim, depois vou fazer um HC, incluindo, se você quiser, defesa oral é tanto. Então, tenta-se cada vez mais vender esse produto. Chegou-se realmente a um número de sustentações orais que beira o impraticável. A gente já viu diversos vídeos dos ministros do STJ reclamando da quantidade de sustentação oral, né? Você tem ali uma tarde para julgar os processos e das 5, 6 horas que se está julgando os processos, 4 horas são de sustentações orais. E uma prática da sustentação oral que, na minha opinião, nem sempre reflete a melhor prática. Eu gosto muito de um vídeo do Jader Marx em que ele fala sobre sustentação oral e, entre outras coisas, ele vai lá e fala, olha, não é para você ficar discutindo provas em sustentação oral. Se você quiser especificar provas, demonstrar o que está no processo, o que não está, você faz um memorialzinho, manda ali para o desembargador ou para o ministro, que seja. Sustentação oral é para você mostrar por que teu caso é diferente, por que ele merece uma visão diferente. E aí o pessoal vai para a tribuna ficar discutindo, esmiuçando prova, coisa que, em tese, ao menos, o desembargador ou o ministro já fez. Ou pior, né? Ou pior, que foi o caso aí do julgamento de 8 de janeiro, vai para a tribuna para ofender ministro, vai para a tribuna para gravar vídeo para jogar nas redes sociais, né? Para jogar para a galera que foi lá e xingou o Xandão na cara do Xandão. Então, assim, a utilização da sustentação oral é uma ferramenta muitíssimo importante, mas, de certa forma, ela vem sendo vulgarizada. E aí, até com os mesmos efeitos que uma inflação monetária tem, ela vai perdendo valor.
E aí até uma questão de empatia, né? Eu fico pensando às vezes, o julgador que está ali, às vezes ele está à beira do saco estourar e a sua sustentação oral às vezes é o que faz o saco estourar. E aí ele perde a paciência. Não que ele tenha direito de refletir isso no posicionamento dele sobre o caso, não. Mas as pessoas são humanas, né? Então, assim, claro, tá errado, não pode limitar. Concordo plenamente. Viola ampla defesa, viola prerrogativa, viola uma porção de coisa. Porém, a galera tem que repensar o uso da sustentação oral. É uma ferramenta estratégica. Você não pode querer usar em todos os casos, pô. Posso falar? Eu acho, olha, agora eu vou começar a falar do julgamento, né? E concordo com Gina, concordo também com o Fernando, que acabou democratizando, mas quem assistiu ao show de horrores, assim, e eu acompanhei mais a parte final, e depois acompanhei o noticiário, podcasts, ouvindo as sustentações, né? Elas não apenas foram, como o Fernando falou, objeto ali de divagações nada a ver, assim, sem sentido nenhum, e aí, a parte dessa divagação nada a ver era para fazer autopromoção, então, ou se defender dos processos que estariam respondendo. Então, ali, muitos daqueles três, né, patronos que foram sustentar, me pareceram que estavam mais querendo se autopromover do que defender o cliente. Então, isso gerou um grande desconforto numa sessão, precisou de sessão especial de várias horas, um advogado que vai à tribuna e já começa o seu discurso atacando os julgadores, atacando a corte, pessoas que não sabiam se dirigir aos ministros, chamando de senhores, vocês, não saber se dirigir ao Procurador-Geral da República, Ah, se o Marco Aurélio tivesse lá, hein? advogados que, pô, senti vontade, porque, olha, eu sou uma pessoa que na minha vida pessoal eu sou absolutamente informal, já trabalhei com diversos magistrados que eu tenho algum tipo de amizade, né, de contato fora do fórum, mas dentro da audiência é excelência, no máximo doutor, e eu não estou na Suprema Corte do meu país, então, norma de tratamento, postura, um enfrentamento, eu acho que ali daria, sim, para discutir alguma coisa a partir da fala do que foi da PGR, mas o que nós vimos foram advogados que assumiram a causa nas vésperas para poderem ter aquela divulgação de suas imagens, né? A gente teve a terceira sustentação de uma advogada que chorou, falou que tinha medo do ministro, uma coisa nenhum sentido, fez um discurso muito mais para uma questão de forçação de barra, digamos assim, do que para a questão do próprio réu, falando que ele não tinha visto filho, que ele não via família, questões que não têm nada a ver com o processo, ou seja, não defendeu o réu, ficou nesse discurso vazio e ela assumiu a causa, o ministro Alexandre, e eu acho que é importante a gente falar, quem viu o julgamento, eu estava vendo nessa parte, já tinha chegado em casa do trabalho, aí comecei a ouvir a sustentação da advogada, não acreditei no que ela estava falando. Ela falou, mas eu reporto a parte técnica, as alegações finais da defensoria. Eu falei, gente, será que essa pessoa é defensora pública? Aí, quando eu falei, gente, será que é defensora? Aí o ministro Alexandre falou, a advogada que está aqui falando tudo isso, ela perdeu o prazo das alegações finais e foi aberta o prazo para o defensor público da União, que apresentou, então, o ministro Alexandre elogiando a postura da defesa, técnica feita pela Defensoria Pública da União, ministra Carmen Lúcia também, tecendo a atuação da Defensoria, e falando, ela perdeu o prazo, mas para respeitar o devido processo legal, eu garanti ao réu a defesa técnica por meio da Defensoria Pública da União, mas ontem a advogada voltou para a causa só para ver que sustentar, e provavelmente ficou muito claro, né, para fazer autopromoção. Então, foi muito triste. Eu entendo que a gente não pode pegar um caso, né, isolado e tornar a regra, mas eu acho que, e metendo aqui o dedo numa questão muito, ainda muito
discutida, e nós não somos advogados, que é a questão de ter algumas cláusulas de barreira. O Fernando já falou isso, né, na Inglaterra, né, o sistema de lá. Não vai ser um advogado que acabou de sair da faculdade que vai poder sustentar na Suprema Corte, né? Você vai ter ali um certo nível de gradação entre advogados. Isso, para mim, ficou claro de uma necessidade de uma intervenção da OAB, porque quem ficou no final no banco dos réus foi a própria defesa criminal, e a gente sofre com isso, todos nós sofremos, quando a defesa criminal vai para o banco dos réus, e os réus ficaram, pelo menos na sustentação, indefesos, porque quem estava lá não estava querendo promover um discurso para defendê-los tecnicamente. Então, eu queria falar disso. E em relação ao julgado, porque eu não vou fugir aqui da minha opinião, quero colocar aqui que, como eu acompanhei, né, mais perto do que Fernando e Gina, né, porque eu fiquei bem curiosa aí de ouvir todas as notícias, ouvir parte do julgamento. Claro, adoro a ministra Rosa, que chama do Dia da Infâmia. Adoro quando colocaram que não foi um passeio no parque, não foi, né, um dia de domingo no parque. Mas eu vou colocar que eu fiquei muito incomodada com todo um discurso de crime multitudinário, que a turba praticou, como se fosse aquela coisa coletiva, para colocar que não teria uma descrição minuciada da conduta de cada um dos participantes, e, ao mesmo tempo que você coloca ali como um crime multitudinário, que a gente sabe que o nosso sistema prevê essa hipótese desses crimes praticados, né, coletivamente, digamos assim, mas, para mim, isso não derroga o artigo 41 do CPP, para começar. E quando você pensa nesse crime aí, sob a influência dessa multidão, e, ao mesmo tempo, imputa também aos réus um crime associativo, então, assim, ou eles se associaram e planejaram dentro de uma estrutura hierarquizada aqueles atos de atentado contra o Estado democrático, o golpe de Estado, ou eles faziam parte dessa associação, e aí ela tem que fazer parte também dentro desse cronograma, com divisão de tarefa, com estabilidade e permanência, não é só estar dentro de um quartel, em frente a um quartel acampado, e num grupo de zap falando que vai para a festa lá. Eu esqueci o nome da festa que eles falaram, era o nome lá, aniversário de alguém, que era tipo a senha para o dia que eles iam lá para Brasília, para o 8 de janeiro. Então, esse fato por si só, de você estar num grupo de WhatsApp, não pode te colocar dentro de uma associação criminosa. Tem que ter uma divisão de tarefas. Nós, defensores, a todo momento, quando nos deparamos com um crime de tráfico de droga, qual é a jurisprudência reinante no que tange a associação criminosa? Olha, o carinha que só está lá na esquina vendendo, ele não tem permanência e estabilidade, ele não compõe a organização criminosa, ele não tem nenhum tipo de ingerência sobre aonde vai comprar droga, aonde vai distribuir, ele é só o varejista. Muitos desses pessoas acelerados, gente, eles, claro que eram perigosos, se desse arma, eles iam atirar, eram pessoas altamente inflamáveis e suscetíveis a esse discurso. Eu não estou falando que eles não tinham um nível ali de serem massa de manobra como foram, que eles não eram até, e são efetivamente perigosos. Você vê as mensagens do WhatsApp que o Alexandre de Moraes fez questão de ler, eu não sei se vocês ouviram essa parte, faz questão de ler, leu até os palavrões. É uma loucura, assim, as pessoas totalmente viajando. Agora vai vir o Exército, vai ser declarada aí a lei, a GLO, eles ali viajando. Mas você não vê uma organização. Você vê, sim, eles influenciados por um discurso, inflamados por um discurso, sendo, com certeza, ali massa de manobra para os mandantes, que é onde a gente quer chegar, quem financiou, quem mandou, quem se valeu
desse discurso de ódio, sabe que é um discurso que manipula essas turbas, elas foram manipuladas, isso tira a responsabilidade penal deles? Claro que não, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que todos eram imputáveis, mas eles foram influenciados. Agora, não tem como você estar lá sob influência dessa turba e desse mundo, ali daquele submundo que se criou dos grupos de Zap e das pessoas que estavam nos quartéis, para um crime de associação que exige permanência e estabilidade, que não foi demonstrado. Então, o ministro André Mendonça foi muito enfrentado nas razões dele, e eu acho de verdade ali, dentro daquele corte, que eu achei o corte mais razoável, e eu vou ter que falar, eu achei o voto dele o mais adequado, e ele faz questão de pontuar que as condutas têm que ser demonstradas, que a gente não pode simplesmente imputar sem que se descreva a conduta das pessoas que estão e por que elas estão respondendo, né? Pelo fato de você estar na multidão. Claro que não vai poder falar assim, ele chegou lá e ele depredou. Isso, propriamente, às vezes, essa descrição, essa individualização, a miúde vai ficar mais difícil. Mas alguma individualização precisa, porque isso é um corolário da ampla defesa. Agora, por fim, eu acho que tanto o André Mendonça quanto o Barroso, eu concordo com a posição deles que, em relação aos artigos 359L e M, né, que um é tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito de golpe de Estado, que, quando responde, né, pelo golpe de Estado, ele absorveria essa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, que, na verdade, não deveria ter essa dupla imputação, que uma estaria contida na outra. E nisso eu concordo, acho. Então, se eu fosse eu a ministra, olha, gente, E eu acho ainda que teria será. os crimes, eu acho que estaria bem caracterizados os crimes de dano, e acho que, mesmo que manipulados, eles acreditavam que ali, com a conduta deles, eles iriam conseguir, de alguma forma, forjar esse golpe de Estado, mas não me parece ali que eles estariam associados no sentido que precisa. Apesar de eles estarem cometendo crimes sob influência de alguém que estava realmente tramando esse golpe de Estado, né? Então, pessoas, com certeza, tramaram, e uma das formas de conseguir foi aliciando essas pessoas com esse discurso de ódio, com essa manipulação das mentes, mas não me parece que aquelas pessoas que estavam lá e os que foram julgados pela descrição e até pelo que se demonstra que eles estavam ali só envolvidos nesses grupos, pegaram ônibus financiados, que eles realmente compunham essa associação. Eles foram simplesmente ali idiotas úteis de alguém que tramou isso e, claro, se beneficiou da fragilidade aí, dessa captação por meio desse discurso de ódio. Acho que a psicologia tem muito que estudar esses fenômenos, né? Mas não vejo eles associados, e achei também associação armada, quando foram apreendidos ali, não ter... o cara estava com um canivete, que foi até... Isso aí até achei a parte da advogada, uma parte que ela falou correta, assim. Meu cliente estava com um canivete, porque ele estava num acampamento, então estava dentro de uma mochila, o canivete, que era para ele usar lá, descascar, se alimentar, com outros pertences pessoais. Ele não compunha essa associação armada. Mas, enfim, a punição tem o seu caráter exemplar também, mas eu não sou do grupo das pessoas que acha que punição penal tem que ser para exemplificar, para evitar novos atos. Sou uma democrata, defendo a democracia, mas acho que houve um peso na caneta dos ministros, justificado por tudo que vemos, mas eu continuo abraçada com as normas jurídicas, e mesmo que fosse uma punição mais branda, eu acho que seria o correto diante
da própria produção da prova que eu vi ali, gente, que eu vi do julgamento e eu acompanhei um pouquinho mais de perto. É isso. Cara, você sabe Valeu que pra caramba. o trecho que o Nunes Marques citou do meu texto, ele é um alerta contra tipos penais abertos e um pouco sobre populismo penal e giro punitivo. Foi um trecho de um artigo que eu escrevi em coautoria. Especificamente esse trecho, ele é meu mesmo, né? Eu já até falei para vocês, eu já coloquei esse mesmo trecho em outros artigos. Mas, veja que interessante, né? É aquela ideia do John Rawls mesmo, do véu da ignorância, gente. Antes de você concordar, discordar, achar bom, eu quero mais ver Bolsominion queimando. Peraí, para. Imagina se isso fosse feito com você. Ou, como propõe Rawls, ponha o véu da ignorância, não saiba em qual posição social você estará antes de analisar a legitimidade, a justiça de uma determinada ação. Quando eu escrevi aquele trecho especificamente, comentando o 359L, o 359L fala, né? Tentar, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É um tipo penal aberto, tem várias cláusulas abertas aqui, e a crítica a cláusulas penais abertas, ela não é nem de hoje, é algo que é lugar comum, né, para qualquer um que estude um pouquinho de direito penal. E quando eu falo do populismo penal, do giro punitivo e comunico com a ideia do tipo penal aberto, é essencialmente fazendo um alerta. Quando eu escrevi, eu ficava pensando assim, falei, tá, neste momento político, existe um alinhamento entre o que eu acredito e quem está no poder. Então, existe, de certa forma, um direcionamento da máquina punitiva contra aqueles que eu não gosto. Então, o tipo penal aberto é legalzão, né? Vamos pegar esses caras aí, vamos queimar na fogueira. Só que o jogo muda do dia para a noite. Quando eu escrevi, eu pensava, gente, isso aqui é perfeitamente utilizável, esse mesmo texto, contra uma incursão do MST, contra uma manifestação, muitas vezes legítima, mas que a determinado grupo político quer ver sufocada. Então, assim, o alerta contra esses tipos penais abertos, o alerta contra o uso político do direito penal, ele é válido independentemente de quem está no polo passivo. Isso a gente tem que ter muito claro para a gente. Gente, não adianta você se achar o progressistão aí, ou Ferraioli Júnior, e ficar comemorando o incremento do Estado punitivo. Não, né? Olha, Júnior, eu adorei. As garantias são para todos e Vou botar o todas. nome do meu filho, Luigi Ferrajoli Júnior. Pois é. Outra prova, né, de que o mundo gira é a Operação Lava Jato. Pois é. A gente viu o próprio Delta querendo se valer das garantias processuais para ter direito a um devido processo legal. Ele está certo, né? Só que ele não deve pensar nisso só quando a cabeça dele está em jogo, e sim em toda e qualquer situação. Exatamente. Inclusive, as pessoas que tanto confundem o garantismo com a impunidade, garantismo nada mais do que isso. É a obediência às regras do jogo, às regras da Constituição, independentemente de favorecer ou prejudicar A, B ou C. Pois é, então isso que a Rafa falou, da necessidade de individualizar a imputação, de você garantir o direito, o acesso do advogado, a sustentação oral, contraditório, ampla defesa, gente, não pode restringir de maneira alguma, ainda que os réus sejam pessoas que você possa não gostar, você acredita que mereçam punição, tá? E ainda tem um outro elemento que eu gostaria de tocar aqui, isso eu falo bastante nas minhas aulas de criminologia. A Rafa falou, vai aplicar a pena, vai servir de exemplo, ainda que a gente seja contra, tal, mas a gente vê que é essa a intenção mesmo aqui, pega Kant, rasga ele, forma um instrumento, não existe, vamos usar essas pessoas para servir de instrumento. Mas eu costumo apontar o seguinte, estes crimes, especificamente o 8 de janeiro e semelhantes, eles são culturalmente motivados. Existe uma cultura de ódio
que foi alimentada por quem tem interesse na existência dessa cultura de ódio. Mas o fato é que as pessoas hoje se posicionam de acordo com a sua referência a partir desta cultura de ódio que foi criada. E aí, quando você tem um crime que é culturalmente motivado, e você não reconhece que este crime é culturalmente motivado e tenta entender o que levou a pessoa à prática daquela conduta, você jamais vai achar uma sanção que seja adequada para aquela finalidade. É só a gente ver a quantidade de pessoas que saem, né, que saíram aí das medidas cautelares que foram impostas no primeiro momento e saíram com tornozeleira. Aqui no Mato Grosso, gente, virou motivo de orgulho ter uma tornozeleira eletrônica colocada por Xandão, né? Aquela pessoa passa a se sentir um mártir. É o próprio Nelson Mandela, moderno, brasileiro, golpista. Então, além de tudo isso, a gente precisa compreender o que Teve levou a noiva, né, Fernando? a Teve noiva. a noiva. A noiva, né? Foi no Mato Grosso também, para variar, né? Gente, o que é isso? Pois Esse é. orgulho, né, patriótico É isso de que eu estou ter dizendo. atentado contra o Porque Estado Democrático de Direito. se você não aborda o pano de fundo da prática delitiva e o pano de frente também, né? Como diz a criminologia cultural, o foreground, aquele momento de excitação, tal, aquela movimentação toda. Se você não aborda isso, você não vai encontrar uma sanção que seja adequada. Se é que isso existe, né? Se é que existe sanção adequada. Mas o fato é, virou medalha de honra. Claro, não sei se os caras que estão recebendo agora 17 anos de reclusão vão continuar considerando medalha de honra. Mas aí já é outra conversa, né? Exatamente. E aí, Gina Maria? É isso. Não, e aí é isso, né? Eu falei muito, gente, desculpa aos queridos ouvintes, mas ainda veremos muitas cenas do próximo capítulo. E Assim, eu, assim, desejo firmemente que pelo menos a defesa técnica não caia nessa esparrela de ir para uma tribuna do tribunal, o maior tribunal do nosso país, para disseminar fake news, discurso de ódio e também desrespeito aos ministros. pois é, pelo menos isso a gente podia levar para casa e melhorar, né? E aí, Exatamente. na veia! Na Na veia! veia!